Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do Palmeiras, a gente vai falar Palmeiras que tá mandando e sustentando o futebol paulista. A gente vai falar do Flamengo também, né? Nesse embate de Palmeiras e Flamengo. E também de todos aqueles que estão, nossa, não vejo a hora do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo tomar um pau dos europeus. Ah, pra eu falar que nada presta, afinal, né? Eu não sei olhar ao redor, né? Eu não consigo olhar pro meu próprio time, né? O influenciador de São Paulo falou a respeito disso. A gente vai reagir, debater juntos nesse vídeo. Então vou pedir para você hypar o vídeo aqui, compartilhar, que é importante para o nosso canal, deixar o seu like também, que isso tudo ajuda o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Isso é fundamental para a gente aqui. E antes de mais nada, rapaziada, produtos aqui, ó, da GoCase, tá com a gente novamente. Avante Palestra, essa garrafa térmica linda, velho. Tem produtos também de 99 do Marcão, essa linha eu acho espetacular. E eu acho que tem um aqui que eu nunca mostrei pra vocês, que é o carregador portátil deles, que pra mim é muito útil, porque eu fico ausente aí na rua, várias vezes eu vou pra São Paulo. Então isso aqui salva muito, hein? Carregador portátil também tem na GoCase. Não esquece de utilizar o nosso cupom, tá? Que é o GOPORCO, G-O-Porco, beleza? Nosso primeiro adversário aqui do Mundial, logo atrás aí, ó, camisa do Messi também. Vamos pra cima, dá o like no vídeo, rapaziada, e vamos trocar uma ideia. Assunto legal, importante aí, polêmico e sério também. Vamos que vamos? Tem live hoje com o Dom dos Boca Palmeiras. Eu conto com a participação de vocês também lá no Não Importa o que Digam, que a gente tá fazendo várias lives aí, pré-mundial de clubes, tá? E antes da gente ir pro vídeo aqui, só lembrando também, eu fui dormir com 4 graus aqui, tô com 10 graus, cara. Então isso aqui é por conta do frio e que tá muito, não é pouco não. Cara, eu senti aqui, antes de ver o vídeo do louco, da gente ir, eu tava por coincidência vendo o SBT Sports, cara. E no SBT Sports, os caras estavam falando do presidente do Corinthians, né? A situação que tá. Se a gente pegar só a situação do Corinthians hoje e trazer como exemplo, já era o suficiente. Agora, se a gente olhar para o Santos com essa dependência do Neymar, que nem joga, ou até o São Paulo, que machuca um Caleri e os caras vão atrás do Dineno. Pensa aqui, o Dineno é um bom jogador? É. Só que os caras perdem o Caleri por uma lesão importante e traz outro jogador que tem praticamente a mesma lesão. Cara, isso é gestão? Que eles gostam de encher a boca para falar de gestão. Então, assim, antes de olhar o vídeo do Louco São Paulino, vocês podem ter certeza. Não senti que foi feito por like, tá? Muitas vezes eu vejo que é feito por like, outros torcedores ficam enchendo a bola do Palmeiras ali de forma vazia, que é só pra engajamento. Mas dessa vez eu senti uma situação real, porque o Louco tá sempre zoando, tá sempre brincando. E só uma situação pra vocês, galera, ó. Eu tô mostrando de perto aqui o copo da GoCase do Marcão. Os produtos da GoCase, deixa eu colocar a caixinha aqui, são sensacionais, cara. Eu tenho vários, tá? Esse produto aqui licenciado, então é um produto que você tá levando para casa de qualidade. E se porventura você torce por outras equipes, também tem lá produtos licenciados de outras equipes. Mas esse aqui é um espetáculo, esse copo. Tanto esse quanto a garrafa azul, que eu também tenho dessa linha aqui do goleiro Marcos, tá? Então só lembrando, o cupom é GOPORCO, tá? Quando eu falo gol porco, não é gol de gol, né? É GOPORCO, tá? Esse é o cupom do nosso canal, você tá ajudando aqui o nosso trabalho, tá bom? Então tá aí na descrição as informações da GoCase, fechou? Olha, vamos lá. Eu vou só avançar aqui, pessoal, que aqui ele faz uma introdução e pede o like, ele fala das camisas ali no fundo, né? Ele até vira a câmera aqui, eu não sei se dá pra perceber, e aí ele faz um comercialzinho aqui, tá? E também, inclusive, ele fala da GoCase aqui, ele fala das camisetas e da GoCase. Então, o canal do Louco São Paulino vocês encontram no YouTube também, Louco São Paulino. O vídeo intitulado por Desabafo, o futebol paulista está acabando, menos para a Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Vamos ver aí o que o Louco falou. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações de vídeo. Vamos lá. Também. E também na GoCase, para você que tá afim de ter uma capinha como essa na GoCase. Capinha personalizada com o seu time, com o seu nome. Capinha com o que você quiser, não precisa ser só do teu time de coração, dá para você personalizar de outro jeito lá também. O time de basquete, se você quiser, Dia dos Namorados chegando aí, para você dar um presente pro seu namorado, pra sua namorada, tá certo? Vai na GoCase, site na descrição do vídeo, cupom Louco São Paulino, você vai ter no cupom Louco São Paulino desconto no site inteiro, nos produtos da GoCase. Dá uma chegada lá, o link vai estar na descrição do vídeo. Tá certo, mano? Vou mostrar pra vocês o depoimento do Santista, amigo meu, e depois eu vou dar minha opinião e eu concordo com tudo que ele falou. Concordo em tudo. Se liga.
Opa, pera aí. Esse vídeo não tem um pingo de clubismo. Só que ninguém vai fazer nada com o que está acontecendo no futebol paulista. Tira o Palmeiras desse vídeo. Santos, Corinthians e São Paulo podem estar passando pelo pior momento de suas histórias. Em pleno 2025, a gente tá falando de um time que gera muita receita. Tá passando. Não pode, tá passando. Não é só pela lente do Palmeiras, não. Tira o Palmeiras e olha só pra esses três. Tá passando. Tá passando. Talvez pouco menos o São Paulo. Pouco menos. Mas talvez da história também. É. Um pouco menos que os dois ali. Mas também. Ainda vai piorar a situação de São Paulo, tudo indica. Por conta da questão da dívida. O que os três vão discutir como SAF em breve. Os três vão pegar juntinho e vão virar SAF em breve. Queira torcida organizada ou não, eles vão fazer um movimento pra isso. Se vão conseguir, eu não sei. Mas vão fazer. Talvez a maior receita do Brasil, o outro time que revelou todo mundo e vendeu caro lá pra fora, e o São Paulo, que também é um time que sempre teve dinheiro, está quebrado. Os três times estão mal das pernas financeiramente. Um não tem presidente, o outro tem um presidente que fala que tá tudo bem, o time na zona de rebaixamento, e o outro, o time tava tomando um couro do Mirassol e o presidente tava na final da Champions League. A torcida do Santos já foi protestar, todo jogo se incomoda e faz duras críticas à gestão do Santos. A torcida do Corinthians hoje foi até o clube protestar e a torcida do São Paulo também já começou a se movimentar. Dirigentes, diretoria desses três clubes, vocês vão deixar esses times morrerem. São times maiores do que vocês, são os times maiores do Brasil e estão acabando por culpa de vocês. Concordo com tudo que o Cezinha da Live, ele é influenciador do Santos, e concordo com tudo que ele falou. Tudo. Estão acabando, quando ele fala, tira o Palmeiras desse vídeo, sim. Volta a falar aqui, eu sempre tenho falado aqui, o Palmeiras hoje é exemplo de seus rivais. São Paulo, Corinthians e Santos tem que tirar o ego de lado, a vaidade de lado, esses dirigentes que estão acabando com esses clubes, e colocar o Palmeiras como exemplo, irmão. Que curioso, hein? Ele teve coragem de colocar aqui no vídeo dele, tá vendo? Porque é o que eu mais vejo, né? Hoje eu tava vendo uma publicação da UOL, né? Não sei se o louco São Paulino viu essa publicação. Cara, com a clara intenção, vejam os memes que viralizaram do Mundial. Flamengo toma de 5 no primeiro tempo do Chelsea. Botafogo toma de 15-2 do PSG. Palmeiras... nunca vai ter mundial, acorda aí, a mãe falando pro moleque. Numa tentativa desesperada, cara, de pisar na cabeça dos times que foram pro mundial. Parte da nossa mídia também corrobora muito para esse pensamento bestializado do torcedor, né? Esse pensamento que não faz nenhum sentido, né? Que ele vai contra, inclusive, as boas práticas do futebol brasileiro, né? Porque alguns clubes têm tido essas boas práticas, há controvérsias quando se fala do Botafogo por tudo que está se vendo aí na questão financeira do Textor, pagamento ali do Almada, mas Palmeiras e Flamengo eu acho que a gente pode falar que são clubes sim que merecem ser espelhados por outras gestões, né, do futebol. Então você vê aí, né, que o caminho mais fácil para o influenciador, para o péssimo influenciador, né, que aí é o desinfluencer, qualquer coisa do tipo, é pegar e ficar fazendo a piadinha com o Palmeiras no Mundial. É legal que vocês ganharam o Mundial aí, os três, os mundiais, né, mas tá no passado. Tá no passado. Como é que tá o reflexo das três torcidas desses times? Eu não tô falando nem de organizado, tô falando de torcedor mesmo. Tão felizes? Como é que vai ser hoje Santos e Fortaleza, hein? Fortaleza em crise. O Santos vai lá ganhar do Fortaleza? Será que ganha? Será que vai lá ganhar? Será que vai lá, enfim, sair do desconforto da Série B? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, assim, só nessa imagem aqui, que um São Paulino teve a coragem de colocar no vídeo, pra mim já cabe uma reflexão. Porque o caminho mais fácil que eu vejo é descredibilizar o momento, né? É falar, não, mas vai lá, mas só vai pra passear. Não, mas o que adianta ir pro Mundial? Inclusive tem palmeirense, né, que pensa assim. Infelizmente, ao invés de olhar pro Mundial de Clubes como um negócio da hora, olha olha onde a gente tá. Não, olha assim, vai durar 8 dias, não vai passar da fase de grupo. Se passar, também não passa das oitavas. Porque tem um caminho, né, cara, pra você sobrar aqui no Brasil, pra você ganhar Libertadores e pra você daqui a pouco competir com o europeu. Talvez a gente está em 40% desse processo. E esse processo não é da noite para o dia, porque para a Alemanha meter 7 no Brasil, eles tiveram que perder uma Copa para o Brasil, dentro da casa deles, para trabalhar uma reestruturação,
para meter 7 no Brasil. Então, para quem acha que as coisas no futebol nascem da noite para o dia, é só olhar para a Argentina, que em solo brasileiro fez uma final contra essa Alemanha, não tomou uma pancada, pelo contrário, disputou para chegar no título só agora contra a França. Porque tem gente que acha que é assim, né? Para competir no futebol, às vezes leva uma década, às vezes leva um tempinho, né? Para conseguir, inclusive falando de tempinho, para esses 3 times listados no vídeo saírem da fase financeira que estão ruim, leva 10 anos. Levam 10 anos. Mas eu não sei se eles já começaram, né? Porque o que o Palmeiras e o Flamengo fez lá em 14, 15, levou exatamente 10 anos para ter um momento desse Mundial. Então eu não sei se os dirigentes que estão ali usufruindo das estruturas de Santos, São Paulo e Corinthians, eles sabem disso. Mas leva 10 anos. Não leva um ano, não leva uma temporada, não leva 2, não leva 3. Talvez tenha uma Série B no meio do caminho, inclusive, né? Não leva, como teve a do Santos aí. Tá faltando a do São Paulo e do Corinthians, né? Mas a do Santos já teve. Então, às vezes, tem uma Série B no meio do caminho para poder voltar e se reestruturar. Porque quando você cai pra Série B, você também tem uma diminuição de gasto, né? Então, na teoria, para alguns clubes é até bom. Foi bom com o River Plate, por exemplo. O River Plate cai pra Série B e não foi improdutivo pro clube. Pelo contrário, quando voltou muito melhor, voltou estruturado e buscou Libertadores aí. Não foi uma só, né? Então, acho que o River Plate serve como um exemplo aí pro futebol brasileiro. O Palmeiras hoje dá um banho nos seus rivais, hoje não tem nem comparação o futebol de São Paulo. O Palmeiras tá indo jogar um Mundial, aí a gente fica zoando que o Palmeiras tem Mundial. E se o Palmeiras ganha o Mundial? Se o Palmeiras ganha o Mundial, cara, vai saber, parece que tá anunciando aí. Real Madrid vai com reserva, PSG vai com reserva. Enquanto isso, é só notícia ruim de São Paulo, Corinthians e Santos, dirigentes corruptos, que estão acabando com esses 3 clubes, igual ele falou, com esses 3 clubes gigantes. Para mim, existem 5 clubes gigantes no Brasil: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Aí a ordem você coloca aí. Para mim, esses são 5 clubes gigantes do Brasil, os 5 clubes que mais ganharam títulos no Brasil, os outros vêm depois. E estão acabando com esses 3. Queria fazer uma menção. É uma pena a gente não colocar o Vasco nessa lista, mas não merece mesmo. Mas é uma pena. É uma pena não colocar o Vasco com o tamanho da torcida que tem, com a história do Vasco também, mas a verdade é que se você pegar contexto histórico, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não tem o que falar. Esses outros clubes que correm por fora, pra mim, de fato, eles correm por fora. Atlético Mineiro e Cruzeiro não são nacionais e correm realmente por fora. Eu acho que tá dentro desses 5 mesmo. Botafogo é uma reestruturação agora. É um projeto muito mais para você ver o futuro do Botafogo do que falar do passado, né? Eu acho que é isso mesmo. Hoje o futebol de São Paulo perdeu a competitividade. Hoje o Palmeiras ganha em clássico de todos. O único que dava trabalho, que ganhava do Palmeiras em clássico, era o São Paulo, e o Palmeiras passou. Hoje não dá mais nem graça. Hoje, uma vez ou outra, São Paulo, Corinthians e Santos ganham. O Santos, então, só apanha pro Palmeiras. O São Paulo também no Campeonato Brasileiro só tem apanhado pro Palmeiras. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, mas só tá apanhando pro Palmeiras. Tá certo? A gente vai ver aí, nós que vai ver o Palmeiras jogar o Mundial, e nós que o nosso time aqui é uma porcaria. Tudo em casa de polícia, torcida não aguenta mais. Tá certo? O Corinthians, casa de polícia. O São Paulo com o presidente lá em Champions League e tudo mais. E o time cagando no pau aqui. O Neymar, o pai do Neymar cagando no Santos. O Neymar não nem aí pro Santos. O Santos na zona de rebaixamento. E os dirigentes não estão nem aí pra São Paulo, Corinthians e Santos. Essa é a realidade, cara. Não é possível, velho. Não é possível que ninguém vê isso. Não é possível que nenhum dirigente vê o que está acontecendo lá dentro, velho. Que tá acabando, mano. Com São Paulo, Corinthians e Santos. E o Palmeiras tá nadando de braçada, irmão. E vai continuar. E o Palmeiras vai continuar, irmão. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro de novo, ganhar Libertadores de novo, Copa Brasil de novo. E São Paulo vai lutar contra o rebaixamento no brasileiro. O Santos vai lutar contra o rebaixamento no brasileiro. O Corinthians não vai ter nada com nada. Se brincar, luta também para a zona de rebaixamento. É ruim. Como é que o Corinthians ainda não está definitivamente lutando pelo rebaixamento? Eu não sei como eles ainda estão conseguindo separar a crise política e institucional com o futebol. Talvez por conta desse aluguel dos técnicos. Então, tem hoje o Dorival, tinha antes uma comissão boa, a do Ramon Dias, que fez um bom trabalho, até tático, né? Mas eu não sei até onde dura, não.
Eu não sei até onde vai, não. Vai ter um momento que essa crise institucional política não vai conseguir tancar os custos do futebol. Quando impactar nos custos do futebol, porque por mais que o Augusto de Melo fez um trabalho ruim, a verdade é que ele captou muito recurso e muita receita para o Corinthians. Se ele não tivesse captado tanto recurso e tanta receita, eu acho que salários já estariam atrasados, até do Memphis e de outros jogadores. Isso impactaria ainda mais no momento do Corinthians. Mas vocês podem ter certeza, quem está assistindo esse vídeo, é um aluguel. Daqui a pouco vai impactar. Daqui a pouco vai impactar. É que quem financia os salários dos jogadores do Corinthians é a média de público que o Corinthians coloca na Arena Corinthians. A partir do momento que tu coloca uma média alta e você não tem responsabilidade nenhuma em pagar o estádio, você está pegando esse dinheiro, pagando aqui os jogadores e mantendo esse ecossistema. A partir do momento que o Corinthians tivesse que realmente pagar suas dívidas, o Corinthians não conseguiria manter folha salarial no estado que está o clube. Ele não conseguiria manter folha salarial. Então mantém folha por conta do seu torcedor que financia ainda toda essa bagunça que é o Corinthians e por conta de dinheiro de patrocinador. Até pro Palmeiras. É ruim até pro Palmeiras. É lógico que vale a resenha dos torcedores, é lógico. O palmeirense. O jogo virou, irmão. 20 anos atrás, no começo dos anos 2000, quem sofreu era o palmeirense, principalmente na mão do São Paulino. O corintiano também bateu zoava o Palmeiras pra caralho. Ali no começo dos anos 2000, ali entre 2005... Aqui comandava era o São Paulo. O palmeirense sofreu pra caralho. Chegar onde tá, eu falei na live na última, a gente sofreu muito. Pra chegar no ponto que tá, se falar de adolescência, todo o meu período ali de adolescência pra entrar na vida adulta, né? Ou seja, até os 18 anos, eu comemorei o Paulista contra a Ponte Preta. E lá na infância, a Libertadores. Então, com 9 anos de idade, eu comemoro uma Libertadores. Depois, eu tenho o desprazer de comemorar uma Copa do Brasil com uma Série B. E praticamente, né, foi isso. E aí, aí pra frente a gente tem, obviamente, esse título paulista. Mas 2003, 2004, 2005, 2006, a nossa alegria era ganhar um clássico. Ganhava um clássicozinho ali e pronto, a alegria do Palmeiras. Ou então começava o Campeonato Brasileiro bem, aí o gás acabava. Era tipo o Botafogo. O Palmeiras era o fogão no Botafogo. A gente começava bem, aí você fala, não, agora vai, Juninho Paulista, aí teve a época do Paulo Baier, não, agora vai, ganhava do Santos, aí chegava lá o Santos do Neymar, o Palmeiras ia lá e disputava contra o Santos do Neymar, mas não ganhava o Paulista. Ia lá, disputava contra o Santos do Neymar, mas começava a cair pela tabela. Então, assim, isso a gente cansou de ver, né? O Palmeiras, ele realmente vira uma chave de 2014 para 2015, mas já estava sendo feita essa chave, né? É importante lembrar que o Paulo Nobre pegou jogadores ali do futebol argentino para pagar meio que barato, dar na mão da época do técnico Gareca, para ver se com pouco gerava muito e quase o que aconteceu. Um dos maiores presidentes, se não o maior da nossa história, o Paulo Nobre, praticamente quase foi retirado, né, do cargo ali, porque passou um momento também que o Palmeiras teve muita desconfiança, porque a coisa não andava. E é o normal, né? No primeiro momento não andar. E aí, se você for ver do 2014 para 2015, só 2 jogadores dessa leva dos argentinos aí, das contratações, fizeram sentido naquela Copa do Brasil. Que foi o Alione, Agustinho Alione, né? Porque agora tem Agustinho Giai, eu ia confundir. O Alione e o Cristaldo. No mais, o Tóbio, o Mouchi e os jogadores de 2014, eles só serviram ali pra... E não é o que eu vejo nesses times, cara. É o São Paulo trazendo o Oscar, é o Corinthians trazendo o Memphis, é o Santos com o Neymar. É tipo assim, eles ignoram onde eles estão. E o Palmeiras não ignorou, cara. Se você voltar a 2014, foram contrataçõezinhas ali. É porque ainda tinha o Valdívia, que se arrastava em campo mais do que jogava, né? Jogava muito, mas se arrastava muito por conta das lesões. Mas não teve essas contratações. Nós tivemos ali, para falar que não teve, a pulada de muro do Lúcio pro São Paulo, do São Paulo pro Palmeiras. Nós tivemos isso, né? Foi esse aí, tipo, o Lúcio, um grande jogador, um grande atleta e tal, mas que tava numa fase da carreira que ajudava muito pouco, essa é a verdade, né? Virou! Os caras se reestruturaram. Tiveram um cara ali pra melhorar o time deles. O cara ali que comprou, que... Pera aí. Ele tava vendo a novela ali. Tá certo, mano? Eu, pelo menos, não aguento mais, cara. Eu não aguento mais ver o São Paulo quebrado, ver só notícia ruim de São Paulo. A gente vai, eu faço vídeo aqui do Palmeiras, tento secar o Palmeiras, não consegue. O Palmeiras agora é o Mundial. A gente zoa aí,
dar uma cagada e o Palmeiras ganhar o Mundial. E é isso, cara. Estão acabando, os dirigentes estão acabando com o São Paulo, Palmeiras e Corinthians. É isso, com o São Paulo, Corinthians e Santos. Tá louco, cara. A torcida, a torcida organizada de São Paulo já começou. Começaram devagarzinho, já estão começando a cutucar, tudo. Deixa o São Paulo cair pra Série B, pra ver se eles não invadem lá. A torcida do Corinthians invadiu, a torcida do Santos já invadiu. Pô, cara, ninguém aguenta, cara. Tô acabando. Futebol de São Paulo que sempre, na década de 90, sempre teve os 4 bombando, velho. Os 4 na década de 90 bombavam. Tinha uma época que eles passavam o bastão. Começo dos anos 90, o Corinthians ganhou o Paulista, 90. Aí de 91 a 94, São Paulo comanda. Aí ali em 94, São Paulo passa o bastão pro Palmeiras. Mesmo assim, o Santos tinha times bons ali. O Santos chega em semifinal de Campeonato Brasileiro, tudo. Aí em 2002, vem o Santos, no começo ali de 2002 ali. O Santos produzindo Robinho, Diego, Elano e companhia ali. E o Palmeiras indo para uma Série B. É exatamente isso. Só que o que acontece? O que eu vejo, a falta de humildade. Então, já volto pro vídeo aqui do Louco. Não tem humildade. São 3 times que não têm humildade nenhuma. Eles estão alugando essa competição na cabeça do torcedor. Traz o Oscar aqui, traz o Memphis ali, traz o Neymar aqui. E tentam alugar uma competitividade, porque é um aluguel. Se você pegar, o Neymar não deu lucro pro Santos. Agora, o que se tem é empurrar uma dívida ainda maior. Tem torcedor do Santos, não, meu menino Ney, vale a pena, não sei o quê. Que é quem vai comprar o Santos lá na frente. O São Paulo vai se juntar com o dono do Nottingham Forest. E o Corinthians eu não sei. Corinthians eu não sei o que vai fazer. Mas o que tá muito claro é que aquele investidor do Nottingham Forest vai pegar o São Paulo, o Neymar vai pegar o Santos e o Corinthians eu não sei. Eu não sei quem é que é o doido que vai investir lá, mas deve ter, né? Deve ter um doidão aí. Então, assim, é também importante a gente pegar. O conteúdo do Louco é de humor, o nosso aqui também não deixa de muitas vezes trazer entretenimento, mas é pra falar sério que pra mim o que falta pra esses clubes é a humildade. O Palmeiras teve porque eu lembro cada discurso do Paulo Nobre de produtividade, responsabilidade e austeridade. Ele já falava. Aí depois passa pro Gagliotti, continua o mesmo discurso. Austeridade, e a gente ficando maluco, porque a gente queria ver um time bom. Austeridade, produtividade, tá. Produtividade mais que o Paulo. A Leila Pereira agora gasta, mas ficou durante 2 anos da primeira gestão dela, responsabilidade, austeridade, não sei o quê. Então, queira ou não queira, mesmo com pensamentos diferentes entre os 3, se manteve uma situação chamada humildade no Palmeiras. Eu não vi em nenhum momento a gestão do Palmeiras trazer banana para a coletiva. A Leila provocou, mas provocou o Flamengo, porque aí vale, né? São 2 clubes que estão ali, né? Queira ou não queira quem tá escutando o vídeo, é Real Madrid e Barcelona ali, Palmeiras e Flamengo aqui no Brasil. Então ali até rolou, mas mais rolou provocaçõezinhas entre o Corinthians. Chega a ser engraçado o Corinthians querer provocar o Palmeiras hoje. Ele tem que buscar lá no passado. No Mundial de Clubes de 2012, para tentar fazer alguma coisa ali contra o Palmeiras, porque se fala de presente, teve o título paulista, mas olha o retrospecto do Abel contra o Corinthians. São 2 derrotas, se eu não me engano. 2 ou 3, acho que são 2. Cara, é absurdo. Se você pegar para fazer uma análise fria, esquece qualquer diferença que você tem com o Abel Ferreira e vai ver o que ele produziu contra o Corinthians, velho. Que técnico te produziu esse resultado contra o Corinthians? Me traga aí, ó. Felipão não produziu isso, que eu gosto muito. Então, quando a gente olha para o cenário, sei que é complicado e foi complicado perder o título paulista, mas de verdade mesmo, olha friamente para os números. Quantos gols o Palmeiras fez no Corinthians, quantos gols a gente sofreu e quantas vitórias a gente tem nesse recorte de 2020 para cá. Então, assim, cara, sobra para os caras ir buscar a referência lá do passado. Presente, os caras não estão vivendo. Presente momento, não estão vivendo. Uma coisa é o Corinthians ter batido o campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Eu acho até que tinha uma possibilidade do Corinthians renascer ali. E não ganhou. Vem o Santos campeão brasileiro, com o Robinho, Diego. Aí vem o São Paulo. Aí tem o Corinthians 98, 99. Sempre, cara. Sempre foi assim. E dessa vez estão acabando esses dirigentes corruptos que estão acabando com esses clubes. O palmeirense, eu falo, o palmeirense tem que dar graças a Deus de ter Paulo Nobre para ter salvado o Palmeiras. Pode acabar, um dirigente sem vergonha que volta pro Palmeiras no cargo, pode acabar com tudo de bom que o Palmeiras fez. 2027 tá aí. 2027 tá aí. Foi feito um investimento alto. Eu falo pra vocês, por isso que eu falei de humildade, eu tenho humildade, pé no chão suficiente pra saber que não é eterno.
Então o que o Louco São Paulino tá falando aqui? Pode acabar? Não. A fase vai acabar. Todos acabam, velho. Vai acabar. O que pode ajudar a não acabar daqui a 10 anos, vai, sei lá, estender isso para 20 anos, é a transição desses clubes para a SAF e o Palmeiras já organizado. Aí talvez nem uma gestão ruim de 27 para frente, seja da situação oposição, estraga o Palmeiras. Mas se mudar algumas coisas que são conceitos do clube, como formação e venda dessa formação para que tenha sustentabilidade para o profissional, se mudar, se perder profissionais importantes como, né, a gente tem o João Paulo Sampaio na base, Palmeiras não está fadado a um sucesso absoluto para o resto da vida. Não, então por isso que eu falei do discurso de humildade, que é o que pode mudar esses 3 times, mas também para a gente não cair na soberania do São Paulo. Porque isso, falando aqui de Palmeiras e São Paulo, no caso do meu vídeo pro do Louco São Paulino, é o que também destruiu São Paulo. Foi a tal acreditar que é soberano por conta de um CTzinho. Vamos falar assim a verdade, tá? Eu não tô desmerecendo o CT de São Paulo nem do Palmeiras, mas a verdade é que os clubes aqui no Brasil é assim. Por conta de uma academiazinha, de um CTzinho, de um gramadinho bonitinho, acha que, nossa, ninguém vai fazer isso. Aí começaram a fazer. O Palmeiras fez CT, os outros clubes... Até o Corinthians tem um bom CT também, não tem como falar que não tem. Tem um bom CT. O Corinthians chegou a ser referência também nessa questão de CT e departamento médico. Só que, cara, os clubes é igual qualquer outro segmento, barbearia, qualquer outra coisa. Você abre uma boa barbearia, você tá nadando de braçada, você achar que ninguém vai olhar, não tem um outro investidor pra tirar uma grana e montar uma igual a sua, que não tem como montar uma balada, sei lá, sou dono de uma balada, mano, ninguém, tô mandando no mercado, você acha que não tem um outro cara com a grana que você tem pra montar uma concorrência? Então, basicamente, no futebol brasileiro foi feito isso. Os outros clubes olharam modelos que deram certo, copiaram. E fizeram melhor. A real é essa. Fizeram melhor. Também. Então tem que ter muito cuidado. Mas é isso, cara. O futebol de São Paulo hoje se resume ao Palmeiras. De vez em quando, uma vez ou outra, um outro time rival do Palmeiras ganha. Certo? O Palmeiras era tricampeão brasileiro aí. 2 vezes campeão brasileiro, tricampeão paulista. Quase foi tetra. Aí o Corinthians quebrou essa hegemonia. O ano que vem o Palmeiras favorito de novo. E assim vai. Desse jeito que está São Paulo, Corinthians e Santos, vai ganhar um título a cada 5 anos, 2, 3 títulos a cada 10 anos, igual o São Paulo aí nos últimos 10 anos ganhou 3 títulos. Sul-Americana, Paulista, Copa do Brasil, aí ganhou a Supercopa. Tem Sul-Americana conta, que foi lá em 2012. O Corinthians desde 2019 não ganhava nada, ganhou um Paulista, sabe lá Deus quando vai ganhar outro campeonato. O Santos então nem se fala. O último título do Santos de expressão foi a Libertadores em 2010. O último título do Santos foi em 2016 de Campeonato Paulista. O ano que vem já vai fazer 10 anos que o Santos não ganha nada. E assim vai. E o Palmeiras ganhando tudo, ganhando tudo, ganhando tudo. Hoje, o rival do Palmeiras é o Flamengo. Você pergunta pro palmeirense, cada 10 palmeirenses aí, hoje eles consideram, eles preferem ganhar. Que tem cabeça fala que é o Flamengo, mas tem os saudosistas. É o Flamengo. O Flamengo é o Corinthians, irmão, da década passada, da história. Não tem pro Santos, desculpa. Santos dá até pena, mano. Na moral, eu tenho uns amigos santistas, velho. Eu fico até com pena, mano. Você pegar o recorte do Santos, pode pegar o do Santos, você pode pegar praticamente desde 15 pra cá. Pelo amor de... Elenca do lado, quem ganhou mais. E, pô, eu vi vitória do Palmeiras com o Santos, não é com o Abel, não, pô. Tô falando de Felipão, dos outros técnicos. Então, assim, dá dó. Dá dó. A realidade é essa. A realidade é que dá dó. O que fizeram com o Santos, pelas amizades que eu tenho com alguns santistas, eu falo com toda certeza, dá dó. Eu não consigo mais nem lá ver pós-jogo do Santos pra ficar feliz com as derrotas, porque já é um filme repetido já, então vocês nem vou lá mais ver. Na Isabel, Imparcialmente, no Eu Vim de Santos, no HB Santos, e eu tenho amigos santistas também, uns 4, não dá dó. Você fala, pra que vai mandar WhatsApp pro cara? Dá até dó. Agora, o que ele tá trazendo aqui sobre o Palmeiras ser o representante no Mundial, e aí você pega o que eu falei pra vocês, memes e previsões do futuro, rivais, você pegar um portal aqui de São Paulo, que cobre bastante São Paulo, que é o UOL, e fazer um desserviço desse aqui, é um desserviço isso aqui. Porque o que deveria estar sendo enaltecido é o que ele tá falando. O Palmeiras é o único representante. Por que é o único representante? Porque ganhou a Libertadores, não foi só uma, mano. Foram 2. Entendeu? O Palmeiras foi o primeiro classificado pro Mundial de Clubes. Aí tem gente que fala assim, mas foi lá atrás, foram 2.
Foi lá atrás, foram 2. Antes disso a gente só tinha ganho em 99. Então, assim, vídeo lúcido, cara. Vídeo lúcido. E eu não vejo, sinceramente, eu vejo mais um apelo pelo desespero dele como São Paulino do que por like. Porque tem gente que fala, né, que os caras fazem isso pra visualização e like. É lógico, eles querem visualização, eu também quero com o vídeo. Mas dá pra ver aqui que é genuíno, até porque não é a primeira vez que eu trago o vídeo do Louco São Paulino analisando o Palmeiras. E provavelmente não é a última vez que vai acontecer, provavelmente. Talvez de São Paulo, Corinthians e do Santos. Mas pra eles, o rival é o Flamengo. E cara. Poderia estar São Paulo, ou Corinthians ou Santos no Mundial. Tem 3 times do Rio lá, ué. Poderia estar São Paulo, Corinthians ou Santos. Junto com o Palmeiras. É isso. Não é possível que os dirigentes não vejam isso, a vergonha que eles estão passando com o Palmeiras arrebentando. Não é possível que o conselheiro dirigente de São Paulo, conselheiro dirigente do Corinthians, do Santos, vejam e não fazem nada para melhorar. Tudo egoístas, vaidoso. Tudo é meu rival, eu não posso rival, é meu peru, rapaz. Foda-se que é rival, você tem que copiar tudo que é bom. Nada se cria, tudo se copia sim. Quando é coisa boa, você tem que copiar sim. Tudo que é bom, você tem que copiar, rapaz. Vai lá ver o que o Palmeiras tá fazendo de bom, cara. Larga a mão com essa vaidade de merda que tá destruindo São Paulo, Corinthians e Santos, cara. Enquanto o Palmeiras tá arrebentando. Larga a mão com essa vaidade de bosta. Vai lá, foda-se, vai lá. Faz uma reunião com a Leila Pereira, o presidente do casal. Vai lá, Leila, vem cá, o que você tá fazendo aí? Custa nada. Não, ô louco, não, isso aí. Ó, pessoal, o vídeo completo, pra quem não conhece o canal do Louco, tá aqui no finalzinho já, tá? Desabafo, esse vídeo aqui, printa aí pra vocês poderem assistir se vocês quiserem com calma, ou até lá fazer um comentário, se vier aqui do canal, vai lá e faz o comentário. Mas não, é mais fácil falar que a Leila Pereira, ela comprou tudo, comprou tudo, então beleza, comprou tudo. Então na época também, São Paulo comprou tudo, na época do Corinthians, o Corinthians comprou tudo, vai ver que comprou, vai ver que foi isso, né? Ela comprou a arbitragem, ela comprou a CBF, foi isso. Mas aí volta uma década atrás, então também, São Paulo comprou tudo. E aí, só pra falar de Flamengo, por conta do título do vídeo, Palmeiras e Flamengo, as pessoas falam assim, né? Eu acho muito engraçado isso também. Ah, não, mas o Flamengo manda no Palmeiras. Vamos lá, tá? Não vou discordar. Porque a mesma coisa que eu falo do retrospecto do Palmeiras para os demais é só olhar o do Flamengo pro Palmeiras. A gente ganhou uma Libertadores contra o Flamengo, tem um peso. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil também contra o Flamengo, certo? Só que o São Paulo tem um retrospecto mais positivo com o Flamengo, fato. Mas se você fala do retrospecto, o que valia pro Flamengo boa parte das partidas contra o São Paulo? Sinceramente, nada. Sinceramente, nada. Até porque na hora do vamos ver, o Flamengo ganhou um título brasileiro em cima do São Paulo e do Inter, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas o Palmeiras não disputa contra o Flamengo. É o normal, cara. A gente tem que admitir que é o normal. Quando você vai pegar o recurso financeiro, o Palmeiras tá buscando aqui o Flamengo, sim, tá? É o único time ali com saúde, não adianta você falar de receita, a receita do Corinthians, mas a dívida é maior que a receita. Com saúde consegue buscar aqui. Mas o normal, um time que contratou o Alexandre, o Danilo, o time que já tem, o normal é o Flamengo realmente mandar. Hora ou outra, a gente tem condição de atrapalhar. Essa é a verdade. E atrapalhou pelo ganho da média. Se não fosse o trabalho competente em Campeonato Brasileiro, o Flamengo tava mandando e sobrando, cara. Sobrando. Aí o Botafogo veio irritar um pouquinho aí, ganhou um, entregou o outro, entregou pra gente, podia ter entregado até pro Grêmio, cara. Se o Grêmio não tivesse perdido pro Corinthians aquele jogo lá, que tava chovendo, e tivesse mantido uma regularidade, ou até o Atlético Mineiro do Felipão, teria caído no colo esse título brasileiro, ou do Grêmio, ou do Atlético Mineiro. E quer saber? Olha a situação como que tá, principalmente o Atlético Mineiro financeiro. Não tinha nem mudado nada. Só teria um ganho brasileiro. Não teria mudado absolutamente nada. Não teria feito diferença o Campeonato Brasileiro. Então, a questão que a gente discute aqui é a questão da humildade, né? O Palmeiras vai disputar com o Flamengo. Se você analisar como é que o clube se movimenta para enfrentar o Flamengo, é com humildade. E a verdade, a gente às vezes aqui fala, porque a gente trabalha com rivalidade, a gente trabalha com emoção. E eu também sou palmeirense. Então eu não posso chegar aqui e ficar colocando o Flamengo como melhor que o meu time, não faz nenhum sentido. Mas a verdade é que o Flamengo, no boost financeiro, na capacidade que tem, é normal o Flamengo ganhar. Anormal é atrapalhar o Flamengo. Então quem consegue fazer isso tem que ser enaltecido, porque se você for ver agora, já tem o time que tem, trouxe o Jorginho, vende o Gerson, daqui a pouco vai trazer
sei lá, o Carrascal, o Denis Boanga aí do Los Angeles, vai trazer jogador até melhor do que o que eu tô falando aqui. Então, infelizmente, na questão financeira, o Flamengo já desgarrou há muito tempo. O que faltava era organização. O Flamengo é um time conhecido por trazer jogadores como Ronaldinho Gaúcho. Passou lá pelo Flamengo, não deu certo. A verdade foi ganhar no Galo. Mas é o normal, lá atrás. O Flamengo era o time que trouxe o Denilson e não pagou, segundo o Denilson, mas trouxe. Era o time que conseguia, né, trazer Adriano Imperador. Então, se você parar pra pensar assim, o normal é o Flamengo ganhar. O anormal é acontecer o que aconteceu no 27/11, porque foi pela camisa, né? Palmeiras iguala as coisas pela camisa, pela organização. Também porque tem um time muito, muito caro. Se você analisar o que o Palmeiras investiu, é uma grana, é uma grande incógnita para todos o que vai acontecer nesse Mundial. Se Palmeiras e Flamengo realmente conseguem competir, tá aí o convite. Flamengo contra o Chelsea, Palmeiras contra o Porto. Palmeiras tem até, se comparado ao Flamengo, um desafio mais fácil. Mas a verdade é que ninguém sabe, a gente vai saber agora. E o Louco cita que alguns clubes vão usar times reservas. Eu, pelo que eu vi, não. Pelo que eu vi, não vão, não. O PSG, sim, pode ser que use. O Bayern de Munique tá um mês aí já se preparando. Pelo amor de Deus, você para pra pensar. Se eu fosse elencar hoje um time para ser favorito, se chama Bayern de Munique. Pelo que eu li. Eu colocaria o Bayern de Munique em primeiro, o Manchester City em segundo, em terceiro o Real Madrid, e nunca dá pra colocar o Real Madrid em terceiro, mas nesse contexto, terceiro o Real Madrid e o quarto o PSG. Pra mim, esses são os favoritos do Mundial. Favoritos. Pelo que eu li. Pelo trabalho que tá sendo desenvolvido pra chegar ali, tá? Então, primeiro é o Bayern de Munique pra mim. Vai ser difícil, né? Pra quem cair do lado do Bayern. Quem que tá do lado do Bayern? Palmeiras, Flamengo. Passando de fase, é isso. Aí tá lá. Os jornalistas, os torcedores, eu não vou chamar aqui o que eu deveria, esperando eles serem eliminados. É o mesmo que eu ir lutar agora. Vou lutar agora contra o Anderson Silva. Voltou a lutar. Vai lá eu tentar. Vai ficar todo mundo esperando. Não, esse verde vai tomar um pau. É óbvio, né? Eu acho que é meio claro o que vai acontecer, né? Se eu entrar num ringue contra o Anderson Silva. É quase a mesma coisa. Aí fica um bando de espectadores que eu não vou chamar o nome e jornalistas esperando isso aí acontecer. Pra quê? Pra te maltratar, irmão. Porque parte desse jornalismo esportivo é isso. Eles querem te maltratar. Falar que você não tem mundial, falar que o Flamengo não é poderoso. Por quê? Porque sabe que a briga é desigual. Então eles estão lá assim, eu não vejo a hora disso acontecer. Nossa, tá mais ansioso que a gente. Esses caras estão mais ansiosos que a gente pra falar mal do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo. Eles estão, não estão se aguentando de ansiedade. Faz parte também, né? Faz parte também. Bom, peço o like de vocês, tá? Que é importante aqui pro vídeo, é importante pro canal. Peço também a aparição de vocês no Não Importa o Que Digam mais tarde, né? Passa lá. Hoje é dia dos namorados, a gente vai fazer a live. A gente abre mão, às vezes, de muita coisa aí, né? Pra poder fazer um conteúdo legal pra vocês. Então, eu peço aí pra vocês passarem lá, tá? Na live, com o Dom, comigo, com um projeto novo nosso. E também na sexta-feira, tá? Que também tem transmissão. Tudo sobre o Mundial de Clubes, beleza? Então, nem preciso falar de crédito, de link, é só você colocar aí, ó, tá? Quem quiser, coloca aí, Louco São Paulino, beleza? Todo mundo conhece ele, se não conhece, vai lá e segue. A maioria conhece. Louco São Paulino, a gente conversa de vez em quando, então eu acredito que é tudo tranquilo aí pra gente mostrar o conteúdo dele aqui, tanto também pra ele pegar qualquer vídeo nosso, se quiser, como já fez várias vezes também. Um abraço pro Louco São Paulino aí e peço pra você deixar o like, tá? Só lembrando aí no finalzinho, a Golcase é a nossa parceira. Esse aqui é um exemplo de produto da Golcase, produto aí do Marcos, tá? Tem vários lá no site, inclusive você pode personalizar vários desses produtos, tá bom, rapaziada? Um abraço pra vocês, obrigado aí pela participação. Quem chegou até o final, comenta aí que eu posso tentar brincar aí, falar com a Golcase e fazer uma ação aqui pra vocês. Um dos produtos. Chegou até o final, comenta que chegou até o final para eu saber, tá? Faz um comentário aí e usa também o botão de hypar o vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Deve estar aqui por baixo, aí você procura e você vai achar o botão de hypar, tá? Você pode fazer isso gratuitamente, não paga absolutamente nada, tá bom? Tamo junto, pessoal.